Oi, eu sou Júnior, do Newton Júnior Homemade, e a receita de hoje é carbonara. Essa é uma receita que tem inúmeras versões de sua criação. Nem todas, na verdade ninguém sabe qual é a verdade mesmo. Uns dizem que é carbonara por causa da pimenta do reino, né, que fica no creme da massa, e aí lembra um carvão. Uns dizem que ela era feita pelo pessoal que trabalhava nas minas de carvão na Itália. Outros dizem que era por causa de uma região de Carbona na Itália, de um chefe que criou, vindo de Roma. Então assim, tem várias, né, teorias sobre essa receita, mas é uma receita maravilhosa. Inclusive é uma das minhas top 5 da culinária. Quando eu tinha restaurante e a gente fazia essa receita, eu quero até comentar que tinha um cliente nosso, Kennedy, que ele adorava o nosso carbonara, e sempre que ele ia lá eu até fazia com pancetta para ele, pancetta não, fazia com guanciale para ele, que é o original. É pena que a gente não tem guanciale no Espírito Santo, é muito difícil de achar. Até assim, se alguém souber, me manda o contato que eu compro e eu arranjo pessoa para comprar também. É uma receita bem básica, ela leva tudo de bom, né? Ela tem ovo, ela leva queijo, ela leva bacon, né? E aí não tem como errar, é uma receita maravilhosa. Tem como errar o seguinte: existem pessoas que fazem com creme de leite, nata, tem gente que joga requeijão. Isso não é carbonara, né? Assim, o carbonara, a cremosidade se dá pela cocção da água misturada com o creme que a gente vai fazer. Nessa receita aqui, eu utilizo 2 gemas e um ovo, que eu sempre, como digo sempre, né? Essas receitas são para 2 pessoas, para mim e para minha esposa. E a gente não come muito. Se vocês comem muito, por exemplo, aqui eu estou colocando 150 de massa. Sêmola grano duro, fica perfeito. Mas se você quiser usar outra massa, sem problema. Só toma cuidado para ela não perder o ponto ao dente. Estou usando 150, vocês vão ver, né, a ficha técnica. A receita original, ela pede o guanciale. O guanciale é a bochecha do porco curada e defumada algumas vezes também. Em algumas regiões defumam. Aqui no Brasil é difícil de a gente achar, né? São Paulo e Rio até tem. Então o que eu uso? Eu uso um bacon. Esse aqui, de muita qualidade, é um bacon que eu estou usando do pessoal da Lenha e Fumaça. Que assim, perfeito esse bacon. Ele é muito bom, a defumação dele tá excelente. Ele é um bacon artesanal, entendeu? Eu tô gostando muito de trabalhar, faço várias receitas, não só com bacon, mas com outros produtos também da Lenha e Fumaça, que vocês podem olhar aqui embaixo aqui. Eu vou deixar o Instagram dela para vocês também realizarem seus pedidos. Eu uso, que a receita original pede na verdade, né? Metade de queijo pecorino, que é o queijo de cabra, e metade queijo parmesão. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando um pouco a mais de parmesão para dar uma cremosidade extra. E esse pecorino aqui eu brinco que é o meu orgulho, porque fui eu que fiz esse pecorino. E ele tá assim, muito bom, ficou muito bom mesmo. Essa receita é legal também, que eu utilizo vou apresentar a vocês a técnica de fazer massa. Que muita gente faz o quê? Joga um monte de água ou nem tanta água, taca óleo. Não taca óleo na massa, por favor. Porque você tem que ter o controle do que você está fazendo. Quando você taca o óleo na massa, automaticamente ela vai ficar mais oleosa e não vai grudar. Mas a gente precisa do amido que está nessa massa. Então o que a gente faz? Para cada 100 gramas de massa, a gente vai utilizar 1 litro de água. Como a gente está usando aqui 150 gramas de massa, a gente vai utilizar 1,5 litro de água. E depois que dá a primeira fervida, vocês vão ver que eu jogo sal grosso. Então quer dizer, eu deixo a água mais ou menos salgadinha, como o mar, que é o que eles pedem, que pede, né, a técnica, jogo a massa e espero ela ficar al dente. Então vamos fazer o seguinte, agora que você aprendeu um pouco da receita, dá um like nela e vamos pro fogão que a gente vai começar a fazer. Essa receita a gente vai fazer ela por algumas etapas, para explicar melhor para vocês. Primeira etapa é a principal, já colocar a panela com a água no fogo para começar essa água a ferver. Esse começo pode ser tampado para a gente acelerar o processo, não tem problema. Mas depois de colocar a massa, esquece, não pode tampar. Mas esse começo, só para ferver, não tem problema nenhum. A segunda fase da nossa receita vai ser criar aquela estrutura para deixar mais cremoso o carbonara, que a gente vai utilizar os queijos, os ovos, a gema, né, o ovo é a gema, e a pimenta. E a terceira fase é a gente pegar esse bacon
e começar a fritar ele, pra gente já deixar ele mais douradinho. Então assim, vamos começar esse processo. Primeiro já está sendo feito, agora vamos fazer o segundo. O segundo processo eu vou utilizar um fouet, e aí eu vou fazer o quê? Vou adicionar o ovo, as 2 gemas, né? O queijo, parmesão, o pecorino, e eu vou mexer aqui. Vou criar um creme. Mexe bastante para dar bastante cremosidade mesmo. Não tem problema, essa receita tem gente que fala assim: ah, o ovo tá cru, vai ficar com gosto de ovo. Não fica com gosto de ovo, a gente usa 2 tipos de queijo por causa disso mesmo, entendeu? Aqui, que eu já mexi bem as gemas, já deu uma cremosidade legal, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouco da pimenta, mas eu vou deixar um pouco para finalizar também. Então não jogo tudo, jogo só mais da metade um pouquinho. E aqui. Sal eu só vou adicionar no final se eu precisar, já que eu estou usando o bacon, que é uma peça curada, né? Então, ó, já dei a cremosidade que eu queria. Vou reservar esse creme para a gente fazer depois. Agora eu vou começar a próxima fase, que a próxima fase é pegar esse bacon e dar uma dourada nele. Terceira parte do nosso carbonara é fritar esse bacon. O que a gente vai fazer? Panela bem quente, entendeu? Não precisa jogar muito azeite, já que o bacon tem uma gordura. Vamos trabalhar nosso bacon. Aqui a gente só vai dourar ele. A gente não vai deixar ele muito frito, não. Só dar uma douradinha nele mesmo. E a gente vai utilizar essa gordura que está aqui na frigideira para dar sabor ao nosso macarrão. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhada como é que está a nossa água. Ó, já está começando a ferver já. O que a gente vai fazer então? Enquanto o bacon está aqui fritando, a nossa água já está fervendo. Eu venho então com o nosso sal grosso, jogo aqui e tampo de novo para ela voltar a entrar em ebulição. Depois que tiver em ebulição de novo com o sal grosso, aí eu coloco a massa. Nosso bacon está aqui fritando e eu vou fazer o seguinte: voltou a ferver aqui a nossa água. Agora eu esqueço essa panela e aí eu vou vir com a nossa massa e já colocar ela aqui na panela. Já vamos colocar, e aí para ajudar a começar a cozinhar ela, vamos mexendo um pouco. Como é espaguete, é bom a gente mexer a massa para ela não ficar grudada. Essa massa é uma massa de grano duro, então ela é boa, ela vai ficar al dente. E aí agora é só esperar ela cozinhar. Ó, minha massa tá aqui cozinhando, né? Eu tô colocando ela para cozinhar agora. Esqueço a tampa, deixo só aqui abertinho mesmo. E assim, tá em dúvida em quanto tempo? Olha no rótulo da embalagem quanto tempo a massa precisa de cocção. Ou vai testando até chegar no al dente que você precisa. Já deu o tempo da minha massa já ficar al dente, de acordo com o rótulo dela. Eu também já provei, ela tá num ponto que eu gosto. E agora o que eu vou fazer? Liguei o fogo novamente do meu bacon, estava desligado. Você vê que ele tá até, ó, tá nem fazendo barulho ainda. Vou esperar aquecer um pouco essa frigideira. E eu vou fazer o quê? Vou jogar a minha massa no bacon. Vou desligar o fogo aqui da massa. Você reparou que eu não escorri o macarrão. Eu nunca escorro o macarrão. Por quê? Essa água com amido, eu uso ela para dar cremosidade nas outras massas que eu faço. Por exemplo, se você olhar lá na nossa receita de molho de tomate, eu dou a ideia de você fazer o quê? Pega a sua massa, joga o molho de tomate, né, para dar uma incrementada na sua massa. Se você jogar também um pouco da água da cocção, ela vai ficar mais cremosa. Então aqui, a minha frigideira já está quente. Ela não precisa estar pelando, porque o nosso bacon já foi fritinho antes, tá com a gordura. O que eu faço? Eu vou tirar a minha massa aqui, vou jogar direto na frigideira. Já jogando aqui, para quê? Ela vai agregar sabor aqui à minha massa sem problema nenhum.
né? O bom é você aproveitar todo, tira toda a massa mesmo. Não tem problema, não precisa ir rápido, porque a gente vai jogar a massa, não sobrou nada, ele tá de boa. E aí o que eu faço aqui? Eu vou mexendo. Eu começo a envolver o meu bacon na massa. E aí qual é o próximo passo? Aquela preparação que a gente fez antes, que é essa aqui, que aqui tá o ovo, tá toda a cremosidade, eu vou utilizar agora. Agora que eu sei que a minha frigideira tá bem quente por causa do barulho, o que eu vou fazer? Vou colocar no fogo baixo, vou pegar um pouco dessa água da cocção e vou jogando aqui aos poucos. E aí o que eu vou fazer aqui, ó, pegar um pouco da água da cocção, jogo na minha frigideira aqui com o bacon. Não joga muito não, joga só o bastante para você diminuir um pouco a cocção. Aí eu vou vir com a minha mistura aqui da cremosidade, vou adicionar. A partir desse momento, assim, eu aconselho quem pode não ter tanto controle, fazer o seguinte: tira do fogo e vai mexendo. Vai mexendo. Você vai reparar que ela já vai dar mais cremosidade à massa. E vai mexendo. Só tira do fogo. Se secar um pouco, se ela ficar mais seca, o que você faz? Volta pro fogo, pega uma colher, uma concha da água da cocção, joga e mexe aqui. Como você tirou do fogo, você parou a cocção. Então a gente precisa o quê? Deixar essa preparação cremosa. Então, ó, é braço, entendeu? Vai mexendo, você vai ver que ela já tá cremosa. Se você olhar, ela já tem uma cremosidade. Se todos os grãos, a massa tá envolvida por essa cremosidade, já tá bom, sem problema nenhum, entendeu? Se você achar que pode ficar um pouco mais cremoso, joga um pouco mais da água da cocção e vai mexendo. Eu gosto do carbonara bem cremoso, a aparência dele ser cremosa. Então você vê, eu já estou conseguindo chegar nisso aqui. Então eu vou jogando a água para dar a cremosidade que eu quero. Só não joga muito, porque senão ele vai ficar muito aguado. Se você jogar, ver que ficou muito aguado, volta pro fogo. E aí você vai fazendo isso até toda a massa estar envolta por esse creme mais cremosão. Um belo prato. E aquela pimentinha eu vou finalizar com mais em cima do prato, para ficar com bastante pimentinha do reino. Tá aqui nosso prato pronto, finalizado, nosso carbonara maravilhoso, bastante pimentinha do reino, bem cremoso, com bacon. Vocês viram que é uma receita fácil para fazer, é só pequenos detalhes, aquele detalhe da água, o detalhe de deixar cremoso mexendo bastante, não fritar muito o bacon. E assim, cara, é um prato maravilhoso, muitas histórias, muitas lendas, mas apenas uma certeza, que ele é muito bom. Essa foi a nossa receita, espero que vocês tenham gostado dela. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho que sempre tem novidade, dê um like nessa receita e siga nossas redes sociais. Sempre tem coisa boa lá. Até a próxima receita.